escreveu Lucas, capítulo 9. Capítulo 10, perdão. Versículo de número 9. Somente a parte C do versículo. Enquanto você procura, eu quero estar cumprimentando os nossos irmãos internautas, com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também quero mandar um grande abraço a um amigo meu, que está assistindo nesse exato momento, nosso amigo Alex. Que Deus venha estar abençoando grandiosamente a sua vida. Todos acharam? Amém. Diz assim, Lucas, capítulo 10, versículo 9, somente a parte C, que diz assim: é-vos chegados a vós o reino de Deus. Eu queria que vocês repetissem juntamente comigo, em 1, 2, 3. É chegado a vós o reino de Deus. Aleluia. Pergunta para o seu irmão assim: o reino de Deus chegou na sua vida? Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que o reino de Deus chegou na minha vida. E eu quero trazer uma mensagem temática nessa noite, a qual o tema é o reino de Deus. E eu fico maravilhado por poder ter a oportunidade de falar sobre esse tema que é lindo. Eu acho que não existe coisa mais linda, mais maravilhosa do que de se falar do que o reino de Deus. E eu quero, nesse exato momento, falar primeiramente sobre quem escreveu este versículo. Esse versículo, quem escreveu foi Lucas. Lucas, ele escreve isso quando Jesus está dando uma ordem para os 70 discípulos. Para quem não sabe, além dos 12 discípulos, houve outros discípulos. E depois dos 12 houve 70. E depois desses 70 houve milhares de discípulos de Jesus. E Lucas relata isso, mas eu quero falar sobre uma coisa. Nesses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, esses 3 evangelhos relatam basicamente a mesma coisa. Se você observar bem, existem várias histórias repetidas. Existem histórias que estão em Lucas, e a mesma história você pode encontrar em Mateus, em Marcos. Só que há uma diferença. Eu estive estudando e existem 38 ocasiões, acontecimentos que relatam no Evangelho de Lucas e não relatam nos outros evangelhos. Aí eu fiquei pensando assim: por que, sendo que esses 3 evangelhos relatam sempre a mesma coisa, só que de forma diferente, por que no Evangelho de Lucas há 38 coisas que aconteceram, a qual os outros evangelhos não relatam? E eu fiquei pensando e eu imaginei algo grande. Por quê? Porque Lucas era chamado o discípulo amado. Lucas era o amado. Então, ele estava acompanhando Paulo em todas as circunstâncias. Éfeso, Lucas, ele foi um discípulo depois de Jesus, sim. Ele foi um discípulo a qual ele acompanhou Paulo em muitas das suas viagens. E é aqui que eu quero abrir um parêntese e falar para você. Lucas estava quando Paulo foi levado a Roma para ser julgado. Lucas estava com Paulo quando o navio foi naufragado. Aí eu vejo o seguinte: onde é que Lucas conseguiu obter tanta informação para escrever aqui na Bíblia? E eu vejo que Lucas obteve a informação quando ele estava ajudando o seu irmão. É aqui que eu quero abrir um parênteses. É o seguinte: Lucas estava ali ajudando Paulo nos momentos difíceis, nas situações difíceis que havia na sua vida. E às vezes você pode pensar assim: meu Deus, eu ajudo tanta gente em situações difíceis e não tenho nenhum reconhecimento, nada eu posso obter disso. Mas Paulo, ele tinha Lucas na sua vida ajudando em todas as circunstâncias. E o que isso aconteceu?
Aconteceu que Lucas, em cada lugar que ele estava, ele obtinha testemunhas ao qual vivenciaram as maravilhas que Jesus fez. E através dessas testemunhas, ele conseguiu escrever este livro maravilhoso, que é o livro de Lucas e também o livro de Atos, de uma forma que ninguém compreendeu, de uma forma que ninguém conseguiu escrever. É isso que eu quero dizer para você. Às vezes você pode estar pensando que na sua vida não vale a pena você ficar insistindo com pessoas a qual você fala assim, não vale a pena eu insistir com essa pessoa porque nada vai dar certo. Mas eu quero dizer nessa noite, todo esforço que você tem, tudo aquilo que você faz com amor, tudo aquilo que você faz com carinho e com dedicação é recompensado. Às vezes você pode não ver, muitas vezes no futuro ou no presente, agora não ver aquilo que você está fazendo, mas tudo que você faz tem uma recompensa. Se você faz a obra do Senhor com amor, se você faz todo o seu serviço na casa do Senhor com amor, ele é recompensado. E Lucas foi recompensado por causa disso, porque tudo aquilo que Lucas fazia, ele fazia com amor. Eu quero dizer nessa noite para você, se você quer fazer algo, faça com amor. Se você quer obter revelações na palavra do Senhor, a qual ninguém nunca viu, ninguém nunca teve, faça as coisas da obra do Senhor com amor. É porque foi isso, uma das características que destacou em Lucas, foi porque ele fazia as coisas com amor. Em todas as circunstâncias da vida, das pessoas, da igreja, ele estava ali com amor, pronto para cuidar, pronto para estar ali junto, firme. Atos é um livro a qual relata o dia de Pentecostes, a qual relata maravilhas que foi feita. E quem escreveu? Foi Lucas. Mas sabe por que eu tenho a plena certeza porque quando Lucas foi escolhido para escrever esse livro? Porque tudo que ele fazia com amor. Se você, meu amado irmão, quer fazer algo na casa do Senhor, faça com amor. Porque eu tenho a plena certeza, hoje você não pode ser reconhecido, mas amanhã Deus tem coisas grandiosas para você. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que os planos dele são bem maiores do que os nossos. Bem maiores. Então, se você vê algum irmão aflito, ajude o seu irmão. Se você vê algum cargo na igreja que precisa de ajuda, vai lá, ajuda, porque tudo aquilo que você fizer vai ser recompensado. E Lucas, na sabedoria que ele está, na sabedoria que ele tem, ele ajudando o seu companheiro Paulo, ele vê a situação que Jesus chega para 70 discípulos e fala: vai indo pelas cidades e vai pregando o evangelho. Mas antes de entrar aqui, eu quero trazer a você no livro de Malaquias. Por quê? Porque Malaquias foi o último livro escrito no Antigo Testamento, e eu quero falar sobre as estratégias que Deus tem para manter você mais perto dele. E Jesus e Deus ele no Antigo Testamento, ele usava os profetas, e no Antigo Testamento ele usou vários e vários profetas para apregoar o evangelho, mas uma coisa acontecia, que o povo não se chegava perto de Deus. E Deus ficava indignado com isso. Ele até relata em Malaquias, fala que o filho reconhece o pai, o servo reconhece o seu patrão, mas o meu povo não me reconhece. Deus, ele estava completamente, como podemos dizer, triste com a nação de Israel, completamente triste com o povo, e ninguém reconhecia. Aí ele chamou o profeta Malaquias para pregoar, sabe o que? O arrependimento. E Malaquias chega assim, prega o arrependimento: arrependei-vos, não roubai a Deus. O povo estava roubando na casa do Senhor. Malaquias prega, mas parece que não houve nada. E depois disso, 400 anos de silêncio. Depois de Malaquias vem o nosso amado João Batista, vem pregando sobre arrependimento, só que nem muitos se arrependiam. Alguns se arrependiam, mas a maioria ficava na dúvida, não dava ligança. E assim na igreja nós podemos observar, quando o pastor fala sobre pecado, quando o pastor fala sobre arrependimento, não são todos que gostam.
Só que felizmente, este é o genuíno evangelho. É o homem reconhecer das suas falhas, é o homem reconhecer dos seus pecados. Só que nós, para irmos contra nós mesmos, é difícil. Só que Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele arruma outra estratégia para manter o seu povo perto. Fala para o seu irmão assim: Deus arrumou outra estratégia para manter o seu povo perto. E sabe qual é a estratégia? Ele mandou Jesus. Quantos podem dar glória por causa disso? E Jesus vem com um objetivo totalmente diferente. Você pode ver e observar que Jesus não vem falando assim: ô raça de víboras, arrependei dos seus pecados. Você pode ver que Jesus não veio trazendo repreensão, assim, na cara das pessoas. Ele veio com uma estratégia diferente, veio com um modo diferente de agir. E é assim que nós líderes temos que saber fazer. Nós não podemos somente insistir no erro não, numa situação, mas devemos persistir. O que é isso? É insistir sempre da mesma maneira, do mesmo jeito, da mesma forma. Mas persistir é tentar o mesmo objetivo, mas de forma diferente. E às vezes nós caímos no erro que é o seguinte: nós estamos vendo que uma coisa está errada, mas nós não fazemos algo para mudar essa coisa. Só que Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele é uma pessoa de suprema inteligência. Ele falou assim: se dessa forma não está dando certo, eu vou tentar de outra maneira. Você já viu o amor que Deus tem por você? Você já viu o amor que Deus tem por nós? Ele enviou Jesus como seu Filho unigênito para morrer por nós. E sabe por quê? O primeiro milagre de Jesus que Jesus fez foi o vinho. Foi a transformação da água no vinho. Sabe por quê? Porque o povo naquela época estava amargurado, estava um povo sem alegria. E foi pregado pelo nosso pastor presidente Robson Ferreira, a qual o vinho simboliza a alegria. E nessa noite eu quero dizer para você, eu quero dizer que é chegado na sua vida o reino de Deus. Se você ainda não encontrou alegria, Deus tem alegria para te dar. Se você não encontrou alegria no dinheiro, no trabalho, nas riquezas, na sua família, Deus, Ele tem alegria para dar para você. Meu amado irmão internauta, se a qual você agora encontra triste na sua casa, triste no seu trabalho, Deus tem alegria para você. Às vezes nós pensamos que Deus só tem repreensão para a gente. Às vezes nós pensamos que Deus só quer exigir de nós. Mas Deus, Ele tem algo para você nessa noite. E eu acho uma coisa maravilhosa, que é o seguinte: os 3 primeiros milagres de Jesus são todos representativos. Representava a necessidade do povo naquela época. A primeira necessidade do povo era falta de alegria. E o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar a água em vinho. O que simboliza? Vou trazer alegria para você. Vou transformar a sua tristeza em alegria. Portugal está vivendo uma situação a qual por muito tempo muitas pessoas estão tristes. Mas eu quero profetizar nessa noite: hoje é chegado o reino de Deus. Hoje é chegado o reino de Deus nessa nação. E a história de Portugal, a falta de alegria de Portugal irá ser transformada. E nós podemos ver que o segundo milagre que Jesus fez foi segundo a minha Bíblia, foi a multiplicação dos pães. Outro simbolismo. Deus estava vendo que as pessoas que estavam lá eram pessoas que estavam vazias, já não escutavam mais a palavra do Senhor.
pessoas vazias de coração, pessoas a qual não tem mais o Espírito Santo do Senhor, a qual não tem mais essa palavra. Mas Jesus, Ele enviou pessoas para escrever essa palavra aqui para nós essa noite. Ele enviou o seu Filho, Deus enviou o seu Filho unigênito para dar para nós o pão da vida. Ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim come. Eu não sei se muitos aqui se encontram vazios espiritualmente, não sei se muitas pessoas se encontram vazias também emocionalmente, mas Deus tem o pão que pode matar a sua fome. Deus, Ele é o pão que pode saciar as suas necessidades. E se você crer, pode ser hoje. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, um simbolismo muito grande que eu vi é o seguinte: o pão que existia era pouco, o peixe que existia era pouco. O que isso indica? Eram poucas as pessoas que pregavam a palavra de Deus antigamente. Eram poucas pessoas que ouviam a palavra do Senhor. Mas no momento que Jesus chega, essa história é mudada. No momento que Jesus chegou naquele lugar, o pão que era pouco se transformou em muito. Eu quero dizer nessa noite, você pode ter pouco pão na sua vida, mas no momento que Jesus chegar, no momento que Jesus chegar na sua vida, tudo aquilo que era pouco vai multiplicar. Só que nós precisamos aceitar o reino de Deus. O terceiro milagre que Jesus fez, segundo a minha Bíblia, outro simbolismo, foi acalmar a tempestade. Aqui está as 3 provas que Jesus, que Deus se preocupa com nós. O primeiro milagre que Jesus fez foi trazer alegria de volta. O segundo milagre foi trazer a palavra de Deus de volta para aquele lugar. Foi trazer o pão para aquele lugar. E o terceiro milagre foi acalmar as ondas, foi acalmar a tempestade. Eu vejo isso o quê? Que as pessoas, nós podemos ver hoje, estão fartas de se acumular em problemas. As pessoas cada vez mais entram em dívidas. As pessoas cada vez mais se atolam em problemas familiares, problemas financeiros, problemas profissionais. As pessoas cada vez mais parece que estão andando numa areia movediça, quando mais anda, mais afunda. Mas Jesus chegou para mudar a história. Jesus chegou e falou assim: é o mar que te atormenta? Eu quero dizer para o mar, acalma-te. Eu não sei qual o problema agora está na sua vida, mas Deus está falando nessa noite, os problemas que estão na sua vida, não é problema para Deus. A palavra do Senhor diz que as coisas que é impossíveis para o homem, é possíveis para Deus. Se você tem alguma circunstância na sua vida a qual você acha impossível, o reino de Deus precisa chegar na sua vida. O reino de Deus precisa chegar na sua vida. E eu vejo que é o seguinte: Jesus vai curando, Jesus vai libertando, dá as ordens para os discípulos pregar, curar, expulsar demônios. Só que eu vejo que ele ficou calado. Ele ficou caladinho. Olha, Jesus curava alguém e fala assim: olha, não conta para ninguém, tá bem? Fica silêncio, fica aqui quietinho, não conta. Aí as pessoas chegavam assim: olha, aquele rapaz ali não era coxo? Como é que ele está andando? Aí chega assim: olha só, aquele rapaz ali não era o paralítico, a qual andou vários anos ali à beira do poço e não conseguiu nada? Aquela mulher ali não era aquela viúva? Aquela mulher ali não era aquela pessoa a qual andava com fluxo de sangue? O que aconteceu? E eu penso na minha imaginação, não está escrito na Bíblia, que andou
andou percorrendo naquela região toda. O que está se passando? Pessoas a qual não tinha alegria, está tendo alegria. Pessoas a qual não tinha palavra, está tendo a palavra. Pessoas que eram cheias de problemas, não está tendo problemas. O que se passa? E Jesus chega assim e fala assim, reúne os seus discípulos e fala: olha, vai entrando nas cidades e vai curando as pessoas, e fala assim: olha, isso que se passa aqui é o reino de Deus. Anuncia assim: olha, é chegado o reino de Deus. A solução para tudo na sua vida, sabe o que é? É o reino de Deus. Tudo aquilo que nós precisamos é de Deus, unicamente Deus. Essa palavra não é para pessoas que estão aqui dentro da igreja. Eu falei assim, não quero pregar para as pessoas que estão dentro da igreja. Eu quero pregar para aqui, para os nossos irmãos internautas. Nessa noite, foi me contado uma coisa no trabalho, que foi o seguinte. Eu estava falando com um amigo meu, e tinha uma mulher simpática. Ele chegou assim, coitada, depois que ela saiu, falou assim: ela é doente. Ela falou assim: o que ela tem? Ela tem um cancro. Eu pensei, não disse, falha minha. Eu falei assim: nada. E eu pensei assim, sabe, eu devia ter falado com ele, mas ele está vendo agora nesse momento. Na nossa igreja houve pessoas que foram curadas de AIDS. Na nossa igreja foram pessoas curadas de cancro. O que é isso, meu amado? É o reino de Deus. Se nessa noite alguém precisa de uma cura, se nessa noite alguém precisa de que algo é impossível, o reino do Senhor, o reino de Deus tem todas as soluções. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível para Deus. Eu creio que chegará um dia, sabe qual? Que nós vamos estar fazendo igual aconteceu em Atos 2. Nós vamos escutar Atos 2, não, em Atos 19, se não me engano. Nós vamos escutar, sabe o que é? Aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui. Aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui. Sabe o que é isso que quer dizer, meu irmão? Aqueles que têm chegado nas ruas, nas praças, reunido as pessoas e curado os enfermos. Aquele que tem chegado nas ruas, expulsado demônios, chegou também aqui em Portugal e irá mudar a história dessa nação. Só que existe uma situação, existe uma coisa: nós precisamos aceitar o reino de Deus. Eu quero dizer para vocês, a qual, se a sua vida está cheia de problemas, a qual, se a sua vida está vazia, não tem mais alegria, você está precisando de Deus. Você precisa do reino de Deus. Eu quero dizer, é muito triste se alguém evangélico, alguém crente, servo de Deus, está passando por essas coisas. Você não está servindo o mesmo Deus que eu sirvo. Você não está servindo o mesmo Deus que eu sirvo. Sabe por quê? Porque o meu Deus pode dar muito mais daquilo que eu penso ou daquilo que eu posso pedir. Ele é o Deus. Sabe que Deus eu sirvo? Que Deus você serve? O Deus de Jacó, o Deus que fez o mar se abrir, o Deus que foi lido aqui na leitura oficial, a qual o mar fugiu dele. Aquele que sabe que Ele é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nessa noite, se a sua vida não está andando a qual Deus planejou para você, hoje vai ser mudada. Eu não acredito, a não ser que seja permissão de Deus e provação de Deus, vida de pessoas que servem a Deus, está sempre vivendo aflito, para lá e para cá.
pessoas crentes que são sem alegria, sem felicidade. Hoje o reino de Deus, ele quer entrar na sua vida. Deus, ele está batendo e querendo entrar. Basta somente abrir a porta do seu coração e permitir que Deus entre. Mas eu quero dizer uma coisa para os amados irmãos. Deus, ele reuniu 70 pessoas. Além dos 12, ele reuniu mais 70 e deu a obrigação, o dever de pregoar o Evangelho. Agora eu quero falar com vocês. Será que nós estamos espalhando esse reino de Deus? Será que você, no seu trabalho, na sua casa, tem expandido o reino de Deus? Eu tive um sonho tão lindo, e com essa mensagem eu fiquei mais firme ainda nesse sonho, e eu creio que vai acontecer. E se você crê, depois eu contar isso, eu quero que você dê um glória bem forte e confirme. Eu sonhei a qual um dia nós chegávamos, um grupo de jovens, jovens senhores e jovens também, chegavam na cidade de Vila Franca de Xira, no meio de pessoas a qual não tinha alegria, estava cheio de problemas, queriam largar do cigarro, queriam largar da prostituição, pornografia, das bebidas alcoólicas, e não conseguia. E nós chegávamos assim: olha só, você quer sair dessa vida hoje? E a pessoa falava assim: sim, eu quero. Então receba o reino de Deus. Nós chegávamos assim em outro lugar: olha, você quer parar de fumar? A pessoa falava assim: sim, é o que eu mais desejo, mas eu não consigo. Então pare de fumar hoje, porque é chegado o reino de Deus. Parabacão. O reino de Deus está chegando em Portugal, irá mudar a história. Aleluias. Nós cremos e nós já podemos contemplar. Nós podemos contemplar já. E eu creio que o reino de Deus irá mudar a história dessa nação. Sabe por quê? Aonde Jesus chega, algo tem que acontecer. Sabe por que eu digo isso? Não existe uma ocasião a qual Jesus chegou e nada aconteceu. Até ele, dentro do ventre da sua mãe, ele chegou para João Batista, pequenininho, só na presença de Jesus. A Bíblia relata que João Batista foi batizado, começou a pular dentro da barriga de sua mãe, para lá e para cá. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Uma pessoa que tem o reino de Deus. Com 12 anos, Jesus entrou na casa de Deus e deu um show de naqueles que se achavam saber muito, naqueles que tinham pós-graduação em teologia. Sabe o que é isso? É o reino de Deus. Eu orei esses dias, até o presbítero Rico citou neste culto, a qual eu falei assim: Deus, me diga qual foi a escola que Adão frequentou. Me diga aonde foi que ele estudou para obter tanta sabedoria, para dar nome a todos os animais. Eu não sei se você pode ter frequentado faculdade de teologia, ou frequentado várias escolas, estudos. Você não pode ter isso, mas Deus, Ele é chegado nesse lugar. E se você pedir para Ele, sabe o que Tiago diz? A palavra do Senhor diz em Tiago: aquele que tem falta de sabedoria, peça porque Ele vai dar. É assim, meus amados irmãos. E eu quero dizer nessa noite, para encerrar essa mensagem, aqueles que na sua vida, ouvindo essa mensagem, reconhecem que o reino de Deus não está totalmente na sua vida, que feche seus olhos nesse exato momento. Aqueles que querem viver realmente o genuíno evangelho de Deus, aquele que muda a história
não somente a sua história, mas a história de nações, a história da sua família, do seu trabalho. Eu quero dizer a você, meus irmãos internautas, a qual está vendo nessa noite esse vídeo, a qual se sente vazio, sem alegria, cheio de problemas, e a qual não encontra situações, não encontra solução. Você precisa de Deus nesse exato momento, e Deus, Ele quer ter um encontro contigo. Deus, Ele quer encontrar você. E se você quer receber Deus nesse exato momento, eu quero que você feche seus olhos, ponha a mão no seu coração e fale: Deus, eu preciso de Ti, ó Pai. Eu preciso viver o genuíno Evangelho. Eu preciso contemplar as maravilhas feitas pelo Teu Espírito Santo. Deus, hoje eu não quero viver da mesma maneira que eu tenho vivido, ó Pai. Eu quero viver, Senhor, os Teus projetos. Eu quero viver os Teus sonhos. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Deus, hoje eu me rendo a Ti, ó Pai. Perdoa, ó Deus, os meus pecados. Perdoa, ó Deus, as minhas falhas.